É só o Corinthians, olha lá, comunicando o desligamento do técnico e de sua comissão. O clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados, marcados por importantes conquistas, é verdade, né? Copa do Brasil e a Supercopa, resultados que permaneceram na história da instituição. O Corinthians deseja sucesso e destaca que o treinamento na segunda-feira vai ser comandado pelo William Batista, que é o técnico do Sub-20. Lembrando que nessa semana o Corinthians estreia, não é, Jailson, na Conmebol Libertadores, não é isso, Birner? E tem Palmeiras depois, né? E tem o Palmeiras no próximo domingo na Neoquímica Arena. Então é isso, mudança no comando técnico do Corinthians, o campeão da Copa do Brasil caiu, Birner. Eu acho que, já cumprimentando todos e todas novamente, eu acho que o trabalho do Dorival, fazendo um resumo muito rápido, foi acima da expectativa. O Corinthians não era o favorito para ganhar a Copa do Brasil, o Corinthians não era favorito para ganhar a Supercopa, se mobilizou e jogou futebol muito bom, com um elenco super curto, num ano de crise política, com vários problemas que o clube enfrentou, principalmente ano passado, questões extracampo, que, segundo os próprios... Quando o Dorival falou, os jogadores passaram por isso, né? Respingaram no gramado. A gente lembra do Memphis dando entrevista depois do título da Copa do Brasil. Quer dizer, o Dorival conseguiu com os jogadores essa conquista. Esse ano o time não respondia às ordens do técnico. Eu acho que houve questões ali bem complexas, como, por exemplo, o pedido da contratação do Alisson, o acerto com o São Paulo por um dinheiro muito pequeno. Ele não fica... 1 milhão, bem lembrado, Jailson, muito obrigado. Ele não fica no Corinthians, sai queimado do São Paulo e... O Dorival já deu entrevista dizendo que não queria, que acha que no futebol brasileiro, não, o Corinthians tem muitos jogadores estrangeiros, depois chega mais jogador estrangeiro, é jogador indicado pelo Memphis, o técnico quer que o time se mobilize, o time não se mobiliza. Eu acho que não é ali uma questão tática, a principal questão do Corinthians. Quer dizer, o Dorival sai dali vencedor, apesar dessa enorme 9 jogos, acho que é uma enorme sequência, né? Favoráveis, sai dali vencedor e o Corinthians fica com seus problemas tentando arrumar um substituto. Eu fico aqui pensando quem pode ser. Passa o Tite na cabeça, mas eu não sei se é bom pro Tite... Pensando na situação dele atual, me passa o Vojvoda pela cabeça, porque trabalhou com o Marcelo Paz. A gente vai tentar buscar informação para ver quem é o principal candidato a substituir Dorival Júnior. A gente vai já para a Neoquímica Arena justamente para ouvir a repercussão por lá. Era insustentável, Jailson, a situação do Dorival? Então, depois daquela coletiva que ele deu contra o Fluminense, para mim o caminho já era bem natural. A gente até falava sobre isso, né, durante a semana em relação ao... Primeiro, boa noite, né? Eu nem dei boa noite. Mas, enfim, boa noite a todo mundo que tá com a gente aí no YouTube, na TV, enfim. Disney Plus também. Disney Plus e aqui a todos os companheiros de bancada. Mas, enfim, depois daquela coletiva... Contra o Fluminense, esse jogo de hoje era um jogo-chave. Novamente, ele não tinha material, coisa que o Dorival já tem falado há bastante tempo, em relação, principalmente, pontas, né? Ele queria homem de velocidade, jogador de velocidade. Chega o Caio César, mas o Caio César jogou e se machucou. E desde então, o Dorival meio que tentando ali colocar, principalmente nos garotos, né? No André, que é um volante, segundo volante muitas das vezes, mais aberto. O Breno Bidon hoje também aberto pelo lado direito outra vez. Em determinado momento o Bidon poderia até ter jogado um pouco mais centralizado. Na tentativa ali, depois do segundo tempo, ele coloca o Garro para ver se o time consegue jogar um pouco mais de forma ofensiva, mas o time do Corinthians não conseguiu, não surtiu tanto efeito, teve até algumas oportunidades, mas a verdade é que o jogo foi muito ruim. O jogo tecnicamente abaixo, o jogo tecnicamente fraco, e o Internacional vai lá, consegue no contra-ataque com o Bernabé, ali de ponta direita, né? Era um contra-ataque, ele sai, consegue fazer a jogada, vai na ponta e o Hugo tem um movimento estranho, acho que ele escorregou, ele ficou travado ali, enfim, um movimento esquisito do Hugo, mas a quarta vitória, né? Na verdade, a terceira vitória em 4 jogos, o Pesolano, do Inter. Só sofreu aquele empate do São Paulo no finalzinho do jogo. Exatamente, no final, naquele cruzamento lá que o Antony saiu todo estranho. E agora também o Corinthians, né, com 9 jogos. A gente raramente vê treinador aqui no futebol brasileiro resistindo a 2, 3 jogos. Imagine 9 jogos sem vitória num time como o Corinthians. Aí não interessa se ele conseguiu ganhar títulos ou não, se ele conseguiu mobilizar a equipe em determinadas partidas, se ele tá com o elenco curto. Torcida, geralmente, a pressão da torcida e da diretoria, aí geralmente sobra pro treinador. E nesse momento, o Corinthians é o 16º colocado do campeonato, é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Ele tem 2 pontos a mais que a Chapecoense, que tem uma partida a menos. Portanto, se a Chapecoense vencer essa partida, que tem a menos, o Corinthians até pode entrar na... Ou pode não. Se a Chapecoense vencer essa partida, o Corinthians entra na zona do rebaixamento. É isso, Bruno. Boa noite para você, para os companheiros, para o fã de esportes. Não dá para dizer que é uma demissão injusta, como várias que a gente tem no futebol brasileiro, porque, de fato, 9 jogos sem vencer num clube com a dimensão do Corinthians é algo muito pesado. Além disso... Então você acha que o Corinthians não ia se recuperar com o Dorival? Então, mas analisando o contexto, o cenário... Eu não tô falando que é justo e injusto, só para entender. Poderia se recuperar, como vários técnicos no futebol brasileiro, que são os poucos que são mantidos, conseguem contornar períodos de crise. A questão é, nesse cenário, para uma diretoria que é frágil, que é suscetível à pressão externa, como é a do Osmar Stabile, o Dorival se tornou uma presa fácil e principalmente também pelos jogos em casa. O Corinthians fez jogos em casa muito ruins, alguns até apáticos. Hoje, de novo, contra o Internacional, não consegue subir o volume e a pressão no segundo tempo. Pelo contrário, o time vai se esfacelando. E, de fato, a diretoria do Corinthians, o Osmar Stabile, soltou a mão do Dorival muito antes. Ali, quando o Dorival cobrou a permanência do André, ali foi o divisor de águas. O Dorival deixou de contar com o respaldo da diretoria e, naturalmente, com pressão, com resultados ruins. E as adversidades que ele enfrentou, porque ele perde o Yuri Alberto,
Depois, Yuri Alberto volta, perde o Memphis. O Garro, Tem um ou outro, né? o Garro, que é a principal referência de criação, até hoje não conseguiu retomar seu melhor nível. O André, que o Jailson citou bem, depois da história da negociação e da permanência, também baixou de rendimento. Mas E tá jogando fora de posição, ao meu ver. fora de posição, ficou mais Tá adiantado. jogando de ponta esquerda. E Deixou vale de jogar lembrar que como o Dorival volante. criticou a possível venda da negociação. Pois é, foi justamente aí que ele perde essa sustentação com a diretoria. O Osmar Stabile nunca morreu de amores pelo Dorival, nem mesmo quando o Dorival conseguiu conquistar a Supercopa, ganhou ali um respaldo da diretoria. Então era uma queda previsível. A gente estava só querendo saber quando o Dorival cairia. Mas no cenário do Corinthians hoje, eu vejo que o torcedor, até pela história recente do Tite, as recusas em voltar, tende a preferir um nome alternativo, um Fernando Diniz, por exemplo, que nunca treinou o Corinthians, do que o Tite. Será? Não, porque o Tite ficou desgastado com a torcida do Por Corinthians. mais que tenha uma memória afetiva. É claro, a memória afetiva permanece, mas pro Tite voltar hoje, até pelos trabalhos recentes que não chamam a atenção, eu vejo que o torcedor tende a respaldar mais os dois eu acho que isso isso, eu acho que isso é. Eu não sei Quando a não sei coisa se chega acontece, a quando ser. veste a camisa, quando chega ali, o futebol ele tem coisas que são muito peculiares. Eu só voltaria num ponto do Jailson, que meu único senão dessa demissão do Dorival Júnior, a gente às vezes tende a ser muito puritano em alguns debates. Nossa, mais uma troca, início de temporada, a Libertadores está para começar, tem clássico semana que vem. Só que assim, não dá para ser puritano em alguns cenários, porque o Corinthians não é puritano, não me entenda mal. Do ponto de vista do que está acontecendo lá dentro. E quando você fala, aí eu vou voltar no ponto que o Jailson se destaca, que você comentou que você brigou com o Bruno durante o Sport Center, que ele já parecia abatido. Não é que o Dorival seja o culpado ou que ele desistiu. Tem hora que você se depara com o cenário e fala, desse mato não sai mais cachorro. Eu acho que o Dorival entendeu isso. Meu único senão é que talvez essa troca poderia ter ocorrido antes do jogo de hoje. Porque o jogo de hoje era um jogo para tentativa de recuperação, porque você estava se tratando de um Internacional é um time frágil do cenário do campeonato, não adianta querer brigar com os fatos, e dentro de casa. Talvez essa mudança não ocorrendo hoje, e talvez ocorrendo antes desse jogo, seria meu único senão ali do cenário do Corinthians. Não é que o Dorival não tenha mais condição, como o Birner perguntou ao Breiner, que eu achei uma boa provocação. Será que o Dorival não tinha mais condição? Eu acho que o treinador que ali estava, no contexto que estava, independentemente dele ser bom ou não, com as peças que ele não tinha, com o cenário político de Corinthians, acho que a coisa não ia mais acontecer. Então, se fosse para ter uma troca, ninguém instalou o dedo depois do jogo de hoje e falou, caramba, talvez seja bom trocar. Não, essa troca foi sendo gestada. Sim, então, meu único senão Não foi do não nada. poderia ter Mas sido peraí, feita antes. vocês não estão... Ô, Birner, não pra você mesmo, ó. Vocês não, pelo que eu tô entendendo, vocês não estão surpresos com a queda. nem um pouco. Nem um pouco. Mas vocês concordam com ela? Só para dar um Eu termômetro não do que você discordo do campeonato que a cada rodada, desculpa, Birner, frita alguém, e o Dorival não tinha 10 um trabalho recente. 10 técnicos em 10 rodadas. E o trabalho do Dorival não era exatamente Eu acho novo. que essa polêmica vai ser uma das mais divididas que a gente teve esse ano. Opa. Pegar aqui como termômetro a nossa enquete. Dividido em No que YouTube tá bombando, tá bombando. Temos quase 1.500 votos, rapidamente. E aí, como é que estamos? 51% do Corinthians acertou, 49% errou. Ô, louco, é pau a pau. Isso é Então, muito mas- raro isso numa não, mas- enquete. mas por tem um exemplo. ponto, mas não tem só corintiano aí, né? Porque do lado do torcedor corintiano, pelos resultados, Quase unânime. é praticamente uma unanimidade. Eu acho que até A o queda do próprio Dorival. debate em si, não necessariamente o time que o cara torce. Não, e assim, a parada que a gente tem de analisar, é muito difícil analisar friamente a queda de um técnico no futebol brasileiro. Mas se fosse uma diretoria que acreditasse num projeto esportivo, que tivesse ali, o Dorival fosse o nome em que o Osmar Stabile acreditasse, se avaliaria outros fatores. Avaliaria que ele perdeu jogadores importantes, que o Corinthians ainda tem um elenco Mas não é o caso. problemático. Então não adianta o que você está falando, não adianta ser Então, puritano com o cenário ideal que ele não existe. Não é o caso, e por isso, analisando a diretoria que o Corinthians tem. E até nesse cenário, o Dorival pegou uma bomba e conseguiu desarmar no primeiro momento. Pois Era conseguiu. era um Corinthians num processo de Copa Exato. do Brasil e Supercopa, gente. Copa Ele do ganhou Brasil. isso. Ele ganhou a Copa do Brasil Eu acho passando que- pelo eu Palmeiras. acho que ninguém vai Cruzeiro, apagar ganhando isso. o Vasco no Maracanã. Exatamente. Ele fez algo para merecer um voto de confiança e até para ser justo também com a diretoria, em algum momento ele teve, porque na cabeça do Osmar Stabile, no primeiro deslize, o Dorival ia embora, só que o Dorival também ganhou parte da torcida quando ele fez aquele discurso público pelo André. O torcedor, Sim. o André é uma grande revelação, se sair agora vai desestabilizar o time. O Dorival prestou um serviço que o conectou com a torcida, mas depois os resultados não sustentaram. Mas outro técnico vai fazer mais? Então, minha questão é Dificilmente, exatamente essa. Será que o Corinthians era um time mal treinado ou será que o Corinthians impossibilita qualquer técnico de fazer... Tudo bem, não perder 9 jogos seguidos, mas fazer um trabalho consistente, como foi o do Dorival no passado nas Copas? Porque a meta do Corinthians esse ano está nas Copas. Sim. O Corinthians tem um time titular, se estiver inteiro, em forma, engajado, interessado em jogar as partidas do seu limite, pode brigar para ganhar qualquer Copa. Não vai ser do nível do Palmeiras, do Flamengo quando joga bem, ou até do Fluminense bem treinado pelo Superdia, não vai, mas é um time que compete com qualquer um, o time principal. O elenco não tem chance nenhuma no Campeonato Brasileiro, desde o começo. Né? E as Copas ainda vão começar, ou seja, o Corinthians ia se mobilizar. Se o Corinthians não se mobiliza, é por causa do técnico, porque a gente ouve o discurso do treinador e ele protegeu muito os jogadores desde quando ele chegou. Protegeu muito o elenco do Corinthians, sério. Defendeu que o time se mobilizasse das Copas, não entregou o jogador que estava jogando mal, não falou de que Ele estava tem essa em campo, característica. não mandou recado, como outro treinador fez recentemente, para o jogador que ficava indicando o jogador que ele não queria e a diretoria contratava o jogador que ele não queria e não trazia o jogador que ele queria. Ou seja, o projeto dele, Dorival, não foi respeitado. Inclusive,
por quem manda no futebol do Corinthians. E essa é uma questão institucional. Aí eu faço a seguinte pergunta: o próximo técnico vai mandar mais que o Memphis? Quando ele indicar o jogador, vem o jogador que o Memphis quis ou vem o jogador que o treinador quis? Eu não tenho essas respostas. Então, a situação do Corinthians, eu acho que com qualquer técnico o Corinthians vai melhor, porque o Corinthians não vai ficar perdendo jogos ou não ganhando jogos até o final da temporada. Mas esse cara consegue desenvolver o seu trabalho? Eu não tenho essa resposta. Talvez sim, eu não tenho essa resposta. O cenário é complicado, o que o Memphis faz, deixa de fazer, se vai renovar, não vai, tá posto. Ele não era o nome do Osmar, tem muita coisa errada, mas isso também não nos impede de falar que o trabalho deixou de acontecer. Sim. O trabalho deixou de acontecer. Não tá funcionando. Exatamente. Não é que o Dorival... Só pra deixar claro, que a gente pontuou muito fora de campo, não é que o Dorival é vítima de um Corinthians bagunçado. Tem tudo isso, mas tem também um trabalho que não acontece. Quando você olha pro campo no jogo contra o Fluminense, e quando você olha pra hoje, não é que, nossa, é só porque não tem peças. É só porque o Corinthians é uma bagunça institucional. Não é só sobre isso também. Se a gente voltar um pouco, a última vitória, Gelson, foi contra o Atlético Paranaense, onde o Corinthians também não jogou bem. Foi aquele gol do Garro no finalzinho. Sim. Só duas coisas. Primeiro, o jogo que a Chapecoense tem a menos é contra o Bahia em Salvador. Tá? E outra coisa que é um ponto talvez em comum. No ano passado tinha um Fabinho Soldado que talvez... Tava blindando, né? A gente talvez falou ajudasse isso, a segurar ali as broncas, a gente falou né? isso E que hoje tá no diversas Inter. vezes. A gente falou isso diversas vezes em relação ao trabalho do Fabinho Soldado, que conseguia ali, né, o extracampo ali do Corinthians pegando fogo e ele conseguia blindar junto lá com, enfim, com o próprio Dorival, para os jogadores só pensarem no campo. Eu tô com o Pedro Ivo nessa questão do futebol, né, do campo ali, do jogo. Eu entendo perfeitamente as questões de tu não ter peça, aí ele pediu ponto e tal. Só que tem me incomodado, não é de hoje. Você sabe que a gente faz programa junto todo dia. Mas o principal ponto é quando vai colocando jogadores fora de posição, mesmo que você tenha alguns jogadores no banco, no setor ofensivo, criticados, sim, pela torcida, mas talvez você consiga deixar o jogador desempenhando a função que ele deveria fazer. Por exemplo, tem jogadores criticados, mas, por exemplo, o Lingard hoje jogando na ponta, deu a vida. Correu pra caramba de um lado pro outro, mas de ponta, eu não sei se o Lingard ainda rende. 33 sabe? anos? 33 anos, de ponta é difícil. Que esse cara renda aberto por algum lado pra fazer, enfim, prosseguimento da jogada. O que tem mais me incomodado, ele enche lá de volante, na teoria, pra você, por exemplo, o Ranieri baixa pra fazer terceiro zagueiro. Bota o Matheus Pereira pra ter um pouco mais de qualidade na saída de bola. Mas você aí bota o André e o Bidon também. Só que o André e o Bidon, como pontas, meio que falso ali, que eles perdidos, geralmente eles tocando a bola pra trás, porque não são jogadores incisivos, não são jogadores que vão pegar a bola e vão pra cima do adversário. Só que aí com essa montagem tática do Corinthians, a exigência é que os laterais passem. Se os laterais, a gente já tá falando isso há séculos. Aí os laterais não passam e o Yuri Alberto fica lá, isolado no ataque, esperando bola quebrada nas costas da defesa o tempo todo. Basicamente, toda hora o mesmo movimento do Yuri Alberto. É descer pra fingir que vai receber no pivô, para tentar atacar as costas do defensor. E nada disso acontecia. Então, assim, não é o primeiro jogo, não foi o segundo jogo, não foi o terceiro jogo. Isso depende de peça. Exatamente. E aí não interessa se você tem a peça ou não, o ponto ou não. É simplesmente teu time dependendo basicamente de uma única jogada. Que era bola lançada nas costas, bola longa pro Yuri Alberto. E onde é que foi que esse trabalho, então, virou, assim, se perdeu? Porque a gente tava falando de um time que conseguia competir nas Copas, que no começo desse ano, ou é verdade, o 2025 do Corinthians nem terminou, porque emendou ali final de ano com início de temporada. Teve Copa esse ano? Foi a Supercopa. Teve a Supercopa. A Supercopa é um jogo. A gente fala que é um time de Copas. E há quanto tempo a gente fala que o Dorival mas nem no é um estadual, treinador para esse estilo? Mas no estadual ele também eu não acho que teve como diria Vitor Birner, que é muito adepto de termos modernos, eu não acho que teve um turning point. Não teve? Eu não acho que teve essa virada de chave. Inclusive, foi Inclusive, eu vou terminar de falar. O Vitor, ele anda muito moderno. Ele gosta de turning point. Eu não acho que teve. Eu acho que quem contrata o Dorival... Contrato do Dorival quase sempre num cenário, seja para o Flamengo, para a seleção brasileira ou para o Corinthians. Estamos num momento conturbado, chama o Dorival, que a virada de chave é rápida, a mobilização em Copas ele resolve. São Paulo foi assim. Foi assim no Dorival do Flamengo, foi assim numa crise que o Edinaldo precisava parir um treinador ali, pegou para quem é o último campeão, é o Dorival chama, o São Paulo era o treinador de Copas e no Corinthians foi assim. Então não é que teve uma virada. Esse ano se apresentou como um ano de, e aí? Ganhamos, bacana, legal, 2025 está na história, precisamos oferecer algo. O Dorival, para mim, ele tem uma limitação que não é que ele é um técnico ruim, veja bem, ele tem uma limitação do que você pode esperar. Aí você tem a limitação de ambiente do Corinthians, você tem a limitação de peças do Corinthians, você tem a limitação de mercado do Corinthians, você tem a limitação de reunir os principais jogadores. O Garro não era mais o que era em outro momento, Verdade. O Memphis você não sabe quando conta e o Roberto teve um tempo fora. E quem trabalha com essas limitações? Vai somando tudo isso, e não é exatamente porque o trabalho do Dorival desidratou naturalmente. Ele não tinha o que oferecer e ele não tinha peças para fazer mais do que ele tinha, ele é um treinador de mobilização de Copas em algum momento. Em algum momento ele se caracterizou por isso não é sempre melhor ou pior. Mas contou aí, então, como é que foi e os motivos que fizeram o Corinthians escolher pela demissão do Dorival. Você gostou, Pedro? Claro, objetivo direto. Achei boa porque... Nada que a gente já não soubesse. Quando também, a gente ouve, não abriu para perguntas, soou como algo, não quer ser confrontado. Mas ele sentou ali e falou, o papo foi assim, eu e o presidente falamos isso, ele entendeu, 9 jogos sem vitória é muito, o trabalho bateu no teto, não tinha evolução, tem que parar e vamos buscar alguém para o time evoluir. Então, assim...
Ele respondeu tudo, ele não foi contando historinha de que... Mas aí é o seguinte, quando ele fala isso e demite o técnico, parece que o único responsável é o técnico. Poderiam existir perguntas ali questionando o trabalho da direção, eu acho o trabalho que da presidência. um dos problemas do Corinthians nesse momento não é não falar. Marcelo Paz fala até bastante, o Edmar em algum momento é muito pressionado, tem uma pressão interna, seja de grupo, seja de conselho, seja de principal organizado, que está sempre cobrando algo ali de posicionamento. Não vejo como um problema nesse momento. E acho que quando o Gelson chamou a atenção aqui, a gente estava ouvindo, quando ele vira e fala, o trabalho bateu no teto. Sem minhas palavras. O trabalho bateu no teto. A gente está falando isso aqui, eu acho que 5 minutos antes. Isso. Entendeu? Depois ele fala, o Dorival entendeu, então teve uma conversa, não foi um pedido do Dorival, poderia ter ficado em dúvida na nota oficial. E 9 jogos sem vitória é um período longo. Não tem como falar que é início, é trabalho, isso aqui. Ele falou, tem sim uma importância de sequência de jogos sem vencer, que isso pesa. Para o que tinha ali, acho que agora tem que responder muito mais sobre isso. E vocês, onde é que fica? A janela, o mercado? Vai chegar gente? Vai chegar reforço? Só treinador? O Tite pode vir? Ia ter esse tipo de pergunta. Ele falou, não tenho que responder agora. Mas não foi que não se explicou nada, soltou-se uma nota e foi-se embora, como acontece muitas vezes em clubes grandes também. A torcida fica aí procurando respostas em guerra de versões. É só que essa história do bater no teto é muito relativa também. Porque quando você coloca na balança, hoje todo treinador de futebol brasileiro que enfrenta maus resultados, você pode dizer, bateu no teto, não vai evoluir mais, porque é crise, é pressão de torcedor. 9, né? Pois é. Porque geralmente 9. acontece isso, 2, 3 derrotas, às vezes, aí o trabalho do cara curte em 9. Não, mas o ponto é esse. Mas o Roger, ontem o pessoal querendo demitir o Roger nesse jogo, ontem com 4, 5 jogos. Pois é, mas há treinadores que conseguem dar a volta por cima, mesmo em cenários muito negativos, porque contam com o respaldo da diretoria. E nesse caso aí, o Marcelo Paz tenta ali, de certa forma, chamar para ele, né? O diretor executivo, é o rosto, mas o grande responsável é o Osmar Stabile. E o Osmar Stabile, o primeiro passo dele foi, Fabinho não é mais o diretor de futebol, ele trouxe para o Corinthians um cara que, é o meu escolhido, o meu executivo, Marcelo Paz. Agora, ele tem a oportunidade de ter o escolhido dele fazendo um trabalho de campo, na comissão técnica. E esse é um ponto muito delicado, porque o Marcelo Paz, ele é reconhecido por um bom trabalho no Fortaleza, só que na última temporada, quando resolve abrir mão do trabalho do Vojvoda, as escolhas que vieram foram desastrosas, principalmente a primeira, o Renato Paiva, durou 10 jogos no Fortaleza, foi substituído, Martim Palermo entrou ali já no fogo, já não conseguiu. E ainda conseguiu botar o time para vencer alguns jogos importantes. Mas ali acabou perdendo o rebaixamento. Já estava basicamente rebaixado, mas o Palermo ainda conseguiu ali dar pelo menos um respiro. Né? Mas foi muito na conta dessa troca mal sucedida, e agora o Corinthians faz isso no meio de uma temporada, com um presidente ansioso por também ter um trabalho autoral, porque o Osmar Stabile chega ao poder de forma acidental. É pelo impeachment do Augusto Melo. Ele não foi eleito para isso, mas como o estatuto previa, como vice, ele assumiu a presidência do Corinthians e, de certa forma, há esse desejo, há essa vaidade do presidente colocar sua assinatura num trabalho. Mas daqui para frente, tá muito no colo dele. Agora ele também passa a ser vidraça. Ele passa a ser responsável por essas decisões. E é um cenário do Corinthians muito complicado. A gente tem, na semana passada, o diretor financeiro dizendo que não faria o contrato que o Memphis tem com o Corinthians. Então, o que isso pode representar internamente para o Memphis, que tem uma dívida a própria renovação assumida de mais de 40 milhões de reais com seu principal jogador. Então, o técnico que chegar vai ter de administrar isso em um Memphis que está olhando mais para a Copa do Mundo, e com razão. Tem um clube que não paga em dia, que não honra compromissos. Ele está priorizando a carreira dele, o que é mais importante na visão dele. Com razão. Exato, com razão. Mas o técnico que chegar vai ter de colocar isso na balança. Para o Dorival, ele já sabia que lidava com esse ambiente. O novo treinador, o escolhido, vai ter de ser um cara com muito jogo de cintura para aceitar essa situação financeira do Corinthians também de bastidor. Fiel, Dorival Júnior demitido do cargo de treinador do Corinthians. Você concorda, apoia essa decisão da diretoria ou você é contra? Não acredita que foi justo a demissão do treinador? Corinthians que tem nomes aí no mercado como Galhardo, Tite, Vojvoda, alguns falando aí até de Emiliano Dias, antigo treinador do Corinthians junto com o Ramon Dias, Vojvoda, que é parceiro, xará chegado aí do Marcelo Paz. Alguns aqui torcedores comentando aí a demissão do treinador. Tô de olho no próximo técnico do Timão. Primeira tentativa, Felipe Luiz. E aí, Fiel? Gosta do nome? Apoia? Depois Galhardo, Tite e depois não tem jeito, é o Diniz. Fez um excelente trabalho, foi campeão 3 vezes com o Coringão, na verdade 2, né? Porque o Paulista foi com o Ramon Dias, mas já estava na hora. Obrigado por tudo, Dorival. Felipe Luiz está aí, tenho a impressão de que ele queria isso. Obrigado pelas Copas e some. Bem-vindo Galhardo ou Emiliano. Meu Deus, bem-vindo Zidane. Aí queria, hein? Só digo uma coisa, no mata-mata da Libertadores não será fácil achar um técnico com tão bom aproveitamento quanto ele, verdade. Dorival, mestre aí dos mata-matas de todos os últimos, foi eliminado inclusive com o Corinthians agora contra o Novo Horizontino, mas de resto ganhou todos.
sempre o culpado é o técnico. E os caras, quando vão jogar de novo, não jogaram esse ano. Tite não, Xabi Alonso livre no mercado. Técnico já era, agora quero ver esse bando de jogador acomodado em título que já passou, se vão criar vergonha na cara e jogar ou se vão mandar embora. Deixa a sua opinião aí nos comentários, Fê. O que você acha? O que você acha da demissão de Dorival Júnior no Corinthians? Se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, na minha opinião. O trabalho, como o Marcelo Paz falou, bateu no teto, não estava evoluindo em 9 jogos. É demais, fiel. Não dava mais para Dorival ficar no Corinthians, na minha opinião. Quem vai chegar, não sei. Essa é a pergunta. Até o próximo vídeo. Valeu.